A aula de hoje, então, vai tratar de outros tipos de câmeras, né? Câmeras que não foram projetadas apenas para se fazer a captura de, digamos, fotografias ou de vídeos. E isso envolve, então, 3 classes de câmeras que eu vou mostrando aqui no slide. São ditas câmeras time of flight, ou tempo de voo. Nós vamos falar um pouco também sobre as tecnologias por trás das 2 versões do Microsoft Kinetic, que produz, então, imagens que o pessoal costuma chamar de RGBD, ou seja, imagens cor mais profundidade, e também sobre câmeras infravermelho. Ok, então vamos lá. Sobre câmeras por tempo de voo, ou time of flight, essa figura aqui à direita, ela ilustra bem o princípio dessas câmeras e nós vamos fazer então uma descrição desse princípio e depois vamos detalhar os componentes. Vocês veem aqui, por exemplo, eu espero que vocês consigam ver no reticulado, um retângulo que tem 2 elementos aqui, um que representa o sensor, onde está escrito CMOS, e tem um outro quadradinho aqui branco associado com uma fonte de luz. Uma câmera por tempo de voo, ela contém esses 2 elementos fundamentais, além de mais alguns outros que nós vamos estar comentando, e basicamente ela faz o seguinte: ela emite um pulso de luz, essa luz então vai refletir nos elementos da cena e vai retornar ao sensor. E como a gente tem conhecimento sobre a velocidade com que a luz se propaga no meio, e aí nós vamos estar assumindo aqui a velocidade de propagação da luz no vácuo, para simplificar essa nossa discussão, a ideia é o seguinte: ora, se eu emitir um pulso e esse pulso, então, se desloca até atingir os elementos da cena, poderia ser essa pessoa, ou a cadeira e tal, na verdade vai atingir todos os objetos da cena, esse pulso vai se propagar como uma frente esférica, certo? E ele vai então retornar e vai ser detectado pelo sensor. Se eu consigo sincronizar esses 2 elementos, a fonte de luz e o sensor, e portanto se eu conseguir estimar o tempo que levou desde a emissão do pulso até a detecção do retorno, sabendo a velocidade da luz e sabendo que o pulso precisou deslocar-se 2 vezes a distância da câmera para o objeto, eu consigo então estimar a distância daquele elemento. Faz sentido isso, gente? Vamos lá, respondam, por favor. Sim. Tá jóia? Sim. Tranquilo, né? Então tá, uma câmera por tempo de voo, time of flight, ela vai estar sendo, portanto, baseada na velocidade da luz, e a gente vai, então, basicamente, estar medindo o tempo de ida e volta, daquele pulso que eu emiti, né? Portanto, a ida, e aí, a partir do momento que ele é detectado, eu tenho esse tempo de ida e volta, e a partir daí eu vou estimar a distância simplesmente vou pegar metade daquele tempo e vou multiplicar pela velocidade da luz, portanto eu vou ter a distância, tá? Uma estimativa da distância. Então vamos lá. A ideia é que a fonte de iluminação ela é ligada por um intervalo de tempo bastante curto. Esse pulso de luz, então, ele vai se transportado aqui pela cena, vai atingir os elementos, vai ser refletido e vai, eventualmente, ser capturado pelo sensor. A gente vai ter aqui também um esquema, eventualmente vou botar uma lente ali para fazer, assim como numa câmera convencional, que isso convirja para o meu sensor, tá? E, naturalmente, a gente sabe que essa luz, nós já entendemos isso, vai sofrer um certo atraso em função da distância. Elementos a distâncias diferentes vão chegar em tempos diferentes, certo? Mas, de qualquer modo, vai ser um tempo bastante curto, vocês podem imaginar, né? Considerando que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, vocês imaginam que temos aí um desafio interessante tecnológico para tratar. Então, vamos lá. Eu preciso
Vou estimar a distância como sendo metade do tempo levado de ida e volta, vezes a velocidade da luz. Isso aí eu imagino que seja super tranquilo para vocês, esteja bastante claro. Bom, então vamos lá. A gente vai precisar medir, como eu falei, intervalos de tempo extremamente curtos, e aí vem um desafio tecnológico bastante interessante para a gente. Por exemplo, se a gente considerar que um objeto, eu estava usando uma câmera dessas para capturar a profundidade de uma cena e tem um objeto que está a 1,5 m da câmera, por exemplo. Imaginem vocês à frente, digamos, de um Kinetic, e vocês estão ali a 1,5 m de distância, né? Bom, como é que ficaria os parâmetros dessa captura aí, desse hardware que a gente precisaria estar trabalhando? Então, imaginando lá a velocidade da luz, 300 mil quilômetros ou 300 milhões de metros por segundo, a gente teria o seguinte, ó, nossa expressão é que vamos isolar esse tempo aqui, ó, eu tenho 2 vezes a distância dividido pela velocidade da luz, ok? Então, o tempo que essa câmera ela precisa medir entre a emissão do pulso e a detecção do retorno deveria ser, portanto, 2 vezes a distância dividido pela velocidade da luz. A distância que foi de 1,5 m dividido por 300 milhões de metros por segundo. Isso aqui nos dá algo como 10 nanosegundos. Tá? Naturalmente, eu peguei uma distância que ia facilitar, então, deixar os nossos números mais redondinhos e tal. Então, 10 nanosegundos, gente. É muito rápido, isso é um tempo muito rápido. E aí, vocês agora podem começar a se perguntar como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos construir um hardware capaz de fazer isso? E outra, não é só manter esse sincronismo, né? Porque se os tempos são tão pequenos, se houver alguma falha no sincronismo, eu vou estar medindo coisas completamente erradas. Tá, então vamos lá. E uma pergunta que vocês poderiam fazer é o seguinte: uau, com esses requisitos tão estritos, existem câmeras capazes de fazer isso? Existem muitas delas. Eu coloquei aqui para vocês exemplos de alguns modelos comerciais, tá? Existem outros modelos, existem, né, mais do que apenas esses elementos aí, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nos componentes de uma câmera que funciona por tempo de voo ou time of flight. Então, vocês já perceberam que é necessário ter uma unidade de iluminação, vai emitir aquele pulso, e são pulsos bastante curtos, ilumina, manda aquele pulso na cena, e depois se espera, então, que o sensor capture o retorno. Eu tenho que ter um elemento óptico também para ajudar a focar esse retorno no sensor. Eu preciso de sensor, naturalmente. Eu preciso de eletrônica aqui para controlar todo esse material. E vejam bem, é algo que vocês já perceberam que vai ser extremamente sofisticado, porque os tempos, a necessidade, né, o rigor do sincronismo precisa ser extremamente elevado, tá? Então, esse componente eletrônico aqui vai ser muito importante. Eu vou precisar também de alguma unidade, algum poder computacional nessa minha câmera para poder estar calculando as distâncias, dado que eu recebi o retorno, né? Nós precisamos fazer isso para cada pixel da câmera, e uma câmera como essa, então, ela trabalha fazendo essa medição, essa estimativa em paralelo para cada um dos pixels do sensor. E eu vou precisar de uma interface também para poder transmitir esses dados. Imagina que eu estou querendo capturar isso em tempo real, vou transmitir isso aí para que seja utilizado pela minha aplicação, por exemplo, né? Esse dado não vai ficar restrito, limitado lá ao interior da minha câmera. Tá, então vamos lá falar sobre a unidade de iluminação. Naturalmente, vai prover o sinal que vai ser refletido. E, tipicamente, se utiliza laser ou LEDs, trabalhando na faixa do near infrared, né? É iluminação, naturalmente, invisível para o ser humano. A gente tem razões para isso. Não só eu não quero
está alterando as condições da minha cena, mas fundamentalmente eu não poderia estar utilizando luz visível, na faixa visível aí. Por quê, gente? Vamos lá. Respondam aí para mim, por favor. Porque senão tu não teria como saber o que é do sensor e o que é luz natural. Perfeito. Se eu for utilizar a luz visível, toda a luz do ambiente seria confundida com o pulso, certo? Então, eu tenho que utilizar algo diferente daquilo que está iluminando o ambiente e, portanto, eu vou precisar depois usar filtros na minha câmera, né? Lembrem que na nossa câmera RGB, por exemplo, as nossas câmeras digitais que a gente discutiu antes, a gente colocava filtros para preservar a faixa visível e remover infravermelho, por exemplo, né? Remover comprimentos de ondas mais longos, porque os nossos sensores eles são sensíveis também a infravermelho. Aqui agora a gente vai inverter esse processo. Bom, eu vou precisar de algum elemento óptico, um conjunto óptico lá para, assim como no caso da câmera convencional, focar essa luz refletida no sensor. Tá? Nota, não tem muita distinção entre o que é o espectro visível que a gente focava com as lentes, que a gente até aprendeu a construí-las, né, definir construir lentes com determinado comprimento, distância focal, para o Near Infrared. É apenas uma questão do que é visível para o nosso sistema visual e o que não é, mas do ponto de vista do espectro eletromagnético, essas coisas são praticamente a mesma coisa, tá? Para mudar ali a frequência ou, no caso, o comprimento de onda. Bom, então a gente precisa ainda de um sistema óptico e, conforme eu já mencionei, a gente vai precisar de um filtro passabandas que vai permitir passar apenas aquela componente lá, aquela faixa que eu estou utilizando como sinal. Eu preciso remover toda a iluminação ambiente e remover o máximo possível, né? Quanto mais eu conseguir, por exemplo, utilizar uma faixa mais estreita, né, para o meu sinal e, portanto, também um filtro com uma faixa mais estreita de passagem para ele, menos ruído a minha câmera vai estar recebendo do sensor, né? Menos confusão ela vai ter, ok? Tá, então, imagino que esteja tudo tranquilo até o momento, vamos adiante. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a qualquer momento, me interrompam, por favor, me avisem. Opa, não entendi esse ponto, ok? Vamos lá, então. Bom, o sensor é naturalmente um elemento chave aqui nesse tipo de câmera. A gente vai precisar de um sensor com pixels que sejam capazes de fazer essas medidas em paralelo. Professor, mas e no caso da câmera convencional, os pixels não faziam medições em paralelo? Faziam, mas nota que aqui agora a gente vai estar fazendo uma medição diferente. A gente está agora fazendo com que cada pixel estime o tempo, né? Ele, de algum modo, ele vai disparar quando, digamos, o primeiro fóton de retorno atingir aquele pixel lá. Cada pixel agora desse meu sensor vai ser, na verdade, um estimador daquele tempo de voo, ok? E existem estratégias diferentes para que a gente possa fazer essa estimativa de tempo, né? Eu já falei para vocês sobre a importância também dos componentes eletrônicos. Eles vão fazer o controle, a sincronização da unidade de iluminação e do sensor. Isso é fundamental. A gente vai ter que estar trabalhando aí com velocidades extremamente elevadas, né? Vocês podem fazer ideia. Por exemplo, imagina que a gente tenha um erro nesse sincronismo aí de 10 picosegundos, ou seja, 10 vezes 10 elevado a menos 12 segundos. Na prática,
10 elevado a menos 11 segundos. Eu botei o 10 vezes o 10 a menos 12 aqui, né, para a gente ficar com o 10 a menos 12 e poder ter essa unidade de picosegundos colocada aqui de maneira bem clara. Isso implica, se vocês lembrarem, que quando a gente tinha, até vou voltar rapidamente aqui, ó, a gente tinha 10 na menos 8 segundos, ou 10 nanosegundos, era o intervalo que a gente precisaria para poder fazer medições de 1,5 metro. Se a gente acrescentar mais 3 ordens de grandeza aqui, for para 10 na menos 11, a gente vai estar agora falando, então, de erros que serão da ordem de 1,5 milímetros. Bom, essa distância é muito pequena, mas opa, e para que eu vou querer utilizar a minha câmera, né? A gente começa a perceber que eu não posso utilizar um sensor como esse, eventualmente, para coisas extremamente precisas. Tá? Nota que para algo assim, para garantir um erro da ordem dessa natureza aqui, dessa magnitude, de 1,5 milímetros, a gente precisaria estar trabalhando com 100 gigahertz, né? Olha lá, ó, numa CPU, claro, isso não tem o mesmo objetivo, mas olha lá, ó, um processador de um i7 de 9ª geração, ele trabalha a 2,6 GHz, né? Então, isso dá uma ideia da magnitude do que a gente está falando. Naturalmente, uma CPU é algo de propósito geral, né? Os processos são muito mais complexos, mas imagine então que a gente vai precisar construir hardware dedicado para fazer isso aqui de maneira extremamente eficiente, né? Imagina, aquele 1,5 metro, de qualquer modo, a gente já estava falando em 10 nanosegundos, né? Ok? Então tá, eu preciso de uma unidade para fazer a computação, calcular a distância. Eu posso estar já utilizando uma tabela com valores de dados pré-calibrados, né? Calculei aquilo no laboratório e depois para estimar, opa, dado que que teve determinado tempo, eu já posso automaticamente querer dispor dos valores de distância. E eu preciso de uma interface, como eu falei, para que esses dados obtidos sejam enviados aí para o mundo e possam ser utilizados. Ok? Como é que a gente faz, então, essas medidas de tempo, nesses intervalos extremamente pequenos de tempo, né? Bem, cada pixel, se vocês lembram, é um elemento fotossensível, né? Ali estaria, então, convertendo a energia dos fótons que estão chegando ali, essa energia é convertida, então, em uma voltagem, né? Essa energia é transferida para os elétrons, então, do meu sensor, do silício, então, utilizado lá. E no momento, então, que a gente tem esse elemento fotossensível, a gente vai, então, agora usar isso para servir de gatilho para dizer o seguinte, opa, aconteceu aqui, esse cara recebeu, então, um fóton, eu vou eventualmente usar um fotomultiplicador e vou disparar um processo, é o seguinte, opa, o tempo aqui tem que ser, é como se eu tivesse um cronômetro que começou a rodar, né? Quando a minha fonte de luz emitiu lá o pulso e ele é desligado quando esse cara é disparado. Mas nota, eu tenho que ter um número de cronômetros igual ao número de pixels do meu sensor, ok? Então vamos lá. Existem duas estratégias fundamentais. Uma delas é esse time counter, que é basicamente o que eu descrevi para vocês, que é uma coisa bastante intuitiva de a gente explicar e vocês entenderem. E existe um outro esquema um pouco mais elaborado que chama phase shift, que nós vamos discutir em seguida também, tá? Nota que a gente vai falar do primeiro, time counter, e depois falaremos do segundo. Esse time counter é aquilo que me diz o seguinte, eu vou tentar medir diretamente isso
esse intervalo de tempo entre o envio do pulso e a detecção do primeiro fóton pelo pixel. Tá. Então, a gente precisa ter esse contador aí de tempo, né, funcionando, como a gente já percebeu, a vários gigahertz, e eu preciso, também como já deve ter ficado claro para vocês, um desses caras para cada pixel. Tá? Então vamos lá. Ele vai parar esse cronômetro cada vez que ele receber então o primeiro fóton. Isso, naturalmente, né, a eletrônica tem que ser bastante rápida e a sincronização tem que ser muito precisa. Então, vamos só voltando aqui às nossas ideias, né, de medida para dar alguma noção para vocês em termos de como que distâncias se relacionam com o tempo. Para obter uma acurácia de 1 milímetro, a gente precisaria, então, ser capaz de estar detectando algo da ordem de 6,6 picosegundos. Então, da onde que vem isso aí? Opa, aquela mesma expressão que a gente já usou antes, né? Se eu tiver agora 10 na menos 3 do metro, isso aqui vai me dar 6,6 picosegundos. E para colocar isso em perspectiva, eu já mencionei para vocês agora há pouco a ideia de que uma CPU, né, um computador moderno, não é nada tão rápido quanto isso aqui. Por exemplo, uma CPU, se funcionasse funcionando a 4 GHz, ela teria, então, um clock cycle de 250 picosegundos, quer dizer, muito mais alto que esse aqui requerido, né? Se a gente fosse, então, a 10 GHz, a gente teria o equivalente a uma acurácia de 15,15 milímetros. Naturalmente, as nossas CPUs nem são tão rápidas assim, e a gente não vai estar, na verdade, usando CPUs para fazer isso. A gente vai construir, então, um hardware dedicado para ser bastante eficiente. Vamos lá. Bom, e conforme vocês já perceberam, isso aqui é um trabalho bastante delicado, né? Esse sincronismo tem que ser bastante elevado, e isso reduz a faixa de distâncias ou a resolução que a gente pode pretender utilizar estas câmeras, tá? Então, se vocês pensarem, por exemplo, no caso do Kinetic 2.0, trabalha com time of flight, vocês vão perceber o seguinte, que vocês não conseguem chegar muito perto dele, muito, e a distância mínima é muito maior do que essas que a gente está falando aqui, e naturalmente vocês não conseguem chegar a se afastar muito também, depois a gente vai entender por quê. Ok, vamos então passar para o outro modo de fazer essas medidas, chamada phase shift. Como o nome sugere, a gente vai estar considerando que representa então esse pulso. Como é que a gente vai produzir isso? Opa, eu vou emitir o pulso por algum tempo, depois eu desligo e fico fazendo isso aí. Eu ligo emito por um determinado intervalo de tempo, desligo pelo mesmo intervalo de tempo, ligo, desligo, e acabo produzindo o equivalente, então, a um pulso, a uma onda quadrada, ok? Isso, eventualmente, vai atingir um obstáculo, um objeto na cena, e vai ser refletido. E vai, naturalmente, haver uma diferença na fase entre a emissão e o retorno, em função da distância percorrida. Porque esse camarada aqui, ele pode, eventualmente, atingir esse objeto em diferentes situações, né? Tá? E aí, com a reflexão, a gente vai procurar medir isso aí. Vamos ver como é que ficaria isso com uma ilustração. Imagina, a gente emite esse pulso, ele vai atingir o objeto, aqui o obstáculo, e ele vai, eventualmente, retornar. E nós vamos ter a seguinte coisa, ó. Nós vamos utilizar agora, para
cada pixel, lembra que nós tínhamos na abordagem anterior, cada pixel como uma espécie de cronômetro, certo? Agora, cada pixel do meu sensor para uma câmera que utiliza a Phase Shift, ela, na verdade, vai ter que fazer duas medições, tá? Não apenas uma. Ela não vai fazer medições de tempo, mas ela vai fazer medições de um modo semelhante ao que uma câmera mais convencional faria. Ela vai estar acumulando uma determinada carga, tá? Só que é o seguinte, esse pixel, ele vai fazer o seguinte, por um determinado... Vê bem, vou repetir esse ponto aqui, ó. Observe o meu mouse. Eu tenho um certo intervalo de tempo em que eu estava emitindo e um intervalo com a mesma duração onde a minha fonte de luz ali está desligada. Eu vou agora, de maneira síncrona a esses camaradas aqui, ou seja, com a mesma duração e de forma sincronizada, eu vou estar agora fazendo para cada pixel duas medições. Eu vou estar integrando os fótons que chegarem nesse intervalo de tempo aqui e depois faço uma medida. E depois eu integro o mesmo pixel, né? Eu vou calcular a energia que chegou, né? Os fótons que chegaram no mesmo intervalo de tempo, mas agora associado a essa outra, digamos, esse vale aqui da minha onda. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, ó. Eu estou agora fazendo capturas para um pixel, então, no determinado elemento, no momento eu estou aqui de forma sincronizada com esse pulso, e eu vou fazer uma medida, e eventualmente eu consegui acumular uma quantidade de fótons, e esses fótons aqui representam uma certa carga, que eu vou chamar Q1, uma certa voltagem, certo? Uma carga elétrica, eu vou estar chamando isso aqui de Q1. E na outra janela de tempo, que tem a mesma duração, eu vou estar também acumulando isso aí. É o mesmo pixel, eu acumulei isso aqui, esses valores C1 e C2, mas em intervalos de tempos complementares. Cada pixel agora vai ter que... É como se fosse um pixel convencional, ele vai acumular por metade do tempo, e na outra metade do tempo ele salva uma outra medida, tá? Ele salva, portanto, duas medidas em intervalos de tempo disjuntos, complementares. Ok, então, o que a gente vai fazer com isso aí? A gente vai agora estimar o tempo transcorrido, né? Ou seja, a diferença de fase aqui, utilizando esses valores de carga medidos nos dois lados. Nota que se eu fosse, por exemplo, pegar esse camarada aqui, ó, e deslocar um desses intervalos de tempo aqui um pouquinho para a esquerda, eu estaria acumulando toda a carga que foi refletida, que resultou do tempo em que esse camarada, a minha fonte de luz, estava emitindo. O pessoal consegue enxergar isso, né? Certo? Mas, como houve esse delay, esse out of shift aí, o que vai acontecer é que parte vai ser medida num certo intervalo e parte vai ser medida num outro intervalo de tempo. Tá? Porque esse camarada aqui agora, esse pulso que retornou, ele está desalinhado aqui, ele está out of phase, está fora de fase com respeito à onda original. Então, eu vou medir Q1 e Q2. E vou usar isso para estimar, então, esse phase shift e, por conta disso, o tempo. Tá, então vamos lá, como é que fica essa coisa? Eu vou medir, então, essas cargas Q1 e Q2 e vou fazer o seguinte, ó, vou agora estimar a seguinte coisa, vou multiplicar o intervalo de tempo, que era essa medida aqui, mesmo que isso aqui, eu vou multiplicar pela razão Q2, que é isso aqui, que é o mesmo que esse complemento, dividido pela soma de Q1 mais Q2, que é, na verdade, toda essa extensão.
Tranquilo, gente? Oi. Sim. Se eu sei Sim, que, se eu sei que esse camarada aqui vale delta T, é o tamanho, é o período aqui em que o meu pulso existiu, a duração do pulso, então eu vou dizer o seguinte, ó, que essa coisa aqui corresponde àquele intervalo vezes essa razão aqui, Q2 sobre Q2 mais Q1. Tá. E aí eu vou poder fazer o seguinte, eu vou agora, vou me adiantar aqui, vou calcular a distância como sendo o seguinte, ó, o meu intervalo de tempo agora é dado por isso, tá? Que eu vou multiplicar pela velocidade da luz e, na verdade, o meu intervalo de tempo tem que ser dividido por 2, porque houve a ida, o tempo de ida e o tempo de volta, e vou obter, então, a distância percorrida. Semelhante à forma de calcular a distância do outro método. O que muda aqui é a forma de estimar o tempo. Ao invés de usar aquele cronômetro, eu agora estou estimando essa variação na fase. Bom, a pergunta que fica é o seguinte, por que eu vou fazer o seguinte? Por que eu vou estar medindo essas cargas aqui e estimando essa razão? O motivo é muito simples. Eu vou estar capturando distância de diferentes objetos na minha cena. Cada pixel, a princípio, poderia até estar capturando, né, num caso extremo, a distância de um objeto diferente. E os objetos são formados por materiais que têm propriedades refletivas diferentes. Então, é o seguinte, a energia que eu emiti no pulso, com a minha câmera, ela pode ter sido absorvida mais ou menos por diferentes materiais. E, portanto, o que eu tenho que verificar é essa quantidade relativa, certo? E não um valor absoluto. Tá claro aí, gente? Então, assim, ó, se um material, um objeto, absorve mais que o outro, opa, então tá, tudo bem, não tem problema. Mas eu vou agora, ele vai fazer isso de maneira, esse reflexo eu vou conseguir medir de maneira proporcional, porque tanto Q1 como Q2 foram afetados do mesmo modo. Show de bola. Então, vamos adiante. Tá. Essa questão de phase shift, a gente entendeu lá o princípio, mas existe alguma ambiguidade associada a isso. Vamos considerar aqui o exemplo mostrado nessa figura. Ó. Imagina que eu disparo ali um pulso, esses são os instantes de tempo, o cinza, né? Instante de tempo em que eu liguei a minha fonte de luz, né, o meu pulso, e aqui é quando está desligado. Tá? Então, aquilo foi lá, esse camarada atingiu uma superfície e volta com um certo delay, com um certo atraso. E isso que a gente está interessado em medir. Ocorre que quanto mais os objetos se afastam da câmera, imagina que à medida que ele vai se afastando progressivamente, vai havendo também uma alteração nesse phase shift, certo? Todo mundo concorda com isso? Sim. Mas ocorre o seguinte, que esse meu pulso é periódico. Eventualmente, à medida em que eu continuo a me afastar, dali um pouco, eu vou conseguir imaginar situações em que aquele atraso, aquele shift vai começar a se repetir para distâncias diferentes. Faz sentido isso para vocês? Sim. Show de bola. Então tá, então imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui uma situação em que esse camarada voltou, o objeto estava mais distante, aí tem um atraso diferente. Mas, imagina assim, ó, eu estou medindo coisas no intervalo de tempo, o meu pixel, cada pixel, ele estima a carga, né, ele acumula a carga numa janela cinza e depois numa janela branca de tempo, certo? Agora, imagina o seguinte, vou fazer o seguinte experimento aqui, ó. Imagina que eu vou pegar esse sujeito aqui, nota,
eu tenho, no instante cinza, tinha uma certa carga, digamos, talvez 50% dela, Q1, 50% no outro intervalo de tempo. Enquanto que aqui era um pouquinho, e no branco, digamos, talvez 80%, certo? Mas o que acontece se esse cara aqui se desloca, dependendo da distância do objeto, a gente tem uma situação como essa. E que, naturalmente, apesar de eu não ter replicado isso em todos os outros retângulos, mas vocês viram que eu movi esse que está marcado em azul, certo? Em princípio, isso deveria deslocar todo mundo, correto? Ok? Tá. Então, vejam aqui, ó. Agora eu tenho uma situação em que essa proporção no cinza escuro aqui vem a ser, digamos, igual a essa proporção que foi medida aqui, mas um está acontecendo na entrada do intervalo e o outro estaria acontecendo na saída do intervalo de tempo. Mas do ponto de vista de carga, vai ser a mesma que foi medida, porque o pixel fica acumulando aquilo, fica integrando aquilo por um intervalo de tempo. Então, eu estaria observando a mesma medida nesse intervalo de tempo e nesse intervalo de tempo, apesar de as distâncias serem diferentes. O que a gente pode fazer, gente, para resolver esse problema? Porque imagine o seguinte, ó, a partir do momento que a gente tem uma situação como essa, eu automaticamente estou limitado à faixa de distâncias que eu posso utilizar a minha câmera, certo? Eu não posso agora permitir faixas de distância que tenham agora, que sofram dessa ambiguidade. Então, eu ficaria restrito a determinada faixa. Eu quero que vocês agora me deem uma sugestão, pensem aí, o que a gente pode fazer para minimizar esse problema, para tentar resolver ou minimizar, quem sabe. Imagine o seguinte, ó, vamos lá, então, e utilizando aqui o nosso tempo. Vocês perceberam essa questão dos intervalos de tempo que a gente usou, né? Gerou aqui essa possibilidade. Imaginem, por exemplo, que se ao invés de usar apenas um intervalo, a gente usa esse intervalo, tudo bem, e faça medições. Mas depois a câmera diz o seguinte, ó, se eu tiver considerando, se tiver distâncias tais e quais aqui, eu não poderia distingui-las de outras distâncias que eu já sei a princípio que provocariam ambiguidade para esse meu intervalo de tempo. Mas imaginem que, ao invés de simplesmente mandar pulso sempre com essa mesma duração, eu intercale pulsos com essa duração, mande aí por um tempo, e aí faço uma estimativa, e depois agora, quem sabe, eu mando pulsos com a metade dessa duração. Ok? Será que eu vou incorrer no mesmo problema que eu teria aqui antes? Naturalmente que a gente vai conseguir resolver vários daqueles casos lá, certo? E se eu utilizar, então, vários tempos diferentes, ou seja, eu utilizar agora tempos de emissão lá do meu pulso, ou seja, ondas quadradas com comprimentos de ondas ou com frequências variadas, eu vou conseguir resolver a ambiguidade em faixas cada vez maiores. Sempre vai existir uma outra distância para a qual eventualmente eu começo a sofrer do problema da ambiguidade e que para resolvê-la eu precisaria ir acrescentando mais e mais tempos diferentes de duração aqui dos pulsos, ok? Então, a solução para esse problema é utilizar múltiplos intervalos de tempo, desde mais longos até mais curtos, para resolver essa ambiguidade. A profundidade da cena lá, em paralelo, né, com um único pulso de laser. Todos os pixels são capturados independentemente uns dos outros, em paralelo. Essa coisa tipicamente acontece a 160 frames por segundo. Essas câmeras time of flight tendem a trabalhar com essa frequência.
Uma coisa que ocorre naturalmente é que elas tendem a ter uma resolução baixa. Nota, eu preciso, cada um desses pixels aí que eu tenho, a gente já percebeu, são coisas bastante sofisticadas, né? Certo? Naturalmente, a resolução típica é essa, não quer dizer que todas as câmeras têm esse tipo de resolução, mas para muitas aplicações comerciais o pessoal utiliza esse tipo de resolução. Nós vamos falar mais ainda sobre isso, ok? Tá, então, o detalhe interessante é que essas câmeras, esse tipo de solução que eu descrevi para vocês, é suficiente para nos permitir capturar, por exemplo, ou registrar, né, produzir um registro da propagação da luz. Uau! Como é que é isso? A gente pode fazer registro da propagação da luz em movimento. Tá? E a isso a gente chama de transient image. Tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que essa coisa vai acontecer. À medida em que a gente vai calculando o tempo que levou para um determinado pulso atingir uma determinada distância, ou seja, um elemento, um ponto lá da cena e, portanto, uma determinada distância, se a gente faz isso, depois a gente pode agora criar um vídeo para tocar essas distâncias, sendo esses obstáculos que foram encontrados primeiro, depois os outros, depois os mais distantes e por aí vai, certo? Porque pensem bem, eu vou emitir o pulso, o que está mais perto retorna para mim primeiro. O que está mais distante retorna para mim depois. Mas ele retorna para mim depois porque a luz chegou a ele depois e claro, retornou. Se a gente pegar essa informação dos retornos, esses registros desses pixels nos retornos, e montar um vídeo, a gente vai ter, na verdade, produzido uma coisa impressionante, que é a propagação da luz. Quer dizer, com uma câmera que não tem essa velocidade toda, mas você consegue, então, fazer um registro de algo, por exemplo, que se propaga a 300 mil quilômetros por segundo. E isso aqui é exemplo de um hardware construído, então, por pesquisadores lá da Universidade de British Columbia, em Vancouver, no Canadá, onde eles fizeram exatamente isso. Pegaram uma daquelas câmeras que eu mostrei para vocês no início, a PMD, fizeram um gerador de sinais aqui para ficar controlando, né, controlando a frequência dos pulsos e também mandando sinal para o sensor da câmera. E com isso eles simularam essa coisa. Vou mostrar para vocês aqui. Vou tocar um vídeo. Nesse vídeo aí eu me parei de frente dos elementos lá deles. E vai então a emissão do pulso e vocês vão ver... Opa, para lá que acabei mudando. Vamos lá. Então vamos aqui, ó. O que vocês estão vendo agora é a luz se propagando, a luz daquele elemento lá, ó. Agora está atingindo a parede lá ao fundo. E note, só agora se forma a sombra, porque só pode formar a sombra ali na parede depois, naturalmente, quando a parede é iluminada. Quando está tudo escuro, não tem sombra, né? O que acontece? Eu me parei de frente desse dispositivo, coloquei as mãos para frente ali, para gerar elementos no corpo a várias distâncias. E tem mais os elementos do fundo lá. Então, a luz, ó, ela atinge primeiro as mãos, depois o tórax, o rosto, e aí ela vai chegando para o fundo ali, a diferentes distâncias, a parede tem uma certa inclinação, se forma lá e tal. E aí, eventualmente, essa luz, ela é registrada, o negócio acende lá, naturalmente, ou ilumina, justamente quando o sinal retornou para a câmera. Mas isso acontece também na mesma ordem que os elementos foram atingindo, né, se propagando na cena e atingindo os objetos da cena. Dá um outro exemplo aqui para vocês, ó. E nesse aqui existem objetos refletivos também, vocês vão perceber a reflexão da luz neles e entre os outros objetos da cena. Então vamos lá, ó. O pulso foi acionado, a luz vai lá, agora vai atingir, tem aqueles bombona de água aqui, ó, tal. Vai existir, então, tem um espelho também, ó lá. E aí a luz que refletiu no espelho, eventualmente volta e ilumina aqui
esses elementos, certo? E aí depois de atingir esses objetos e vir para a câmera, então aqui já foi uma iluminação indireta, vou tocar novamente. A luz atinge os objetos mais próximos, vai até lá adiante, opa, atinge essas bombonas aqui, o fundo lá, tem espelhos aqui, então tem os copos do Starbucks aqui e tal, algumas sombras, etc. E a luz que foi refletida lá, eventualmente vem agora, atinge os objetos aqui e vem para cá, certo? E com um hardware relativamente simples, aqui eu deixo para vocês também o título do trabalho, né, que foi apresentado no SIGGRAPH há alguns anos, e material também, links nos slides que vocês vão encontrar no Moodle. Então, um resumo aqui sobre essas câmeras Time of Flight. Elas são câmeras que a gente chama de range cameras, né? Elas vão estar fazendo registro de profundidade, elas se baseiam no nosso conhecimento sobre a velocidade da luz. Elas podem utilizar esse cronômetro, né? Ou a ideia de phase shift. Elas têm várias vantagens, são bastante compactas e elas atingem velocidades ali de 160 frames por segundo. As desvantagens é que, naturalmente, a gente está trabalhando com um determinado comprimento de onda, uma determinada frequência, e se eu tentar colocar mais de uma dessas câmeras no mesmo ambiente, elas vão interferir, né? A alternativa é você estar multiplexando no tempo essas câmeras, ou seja, duas não estão trabalhando exatamente no mesmo tempo, você vai sincronizar o seu uso, ou vai, então, estar trabalhando com frequências diferentes, né? Existe uma outra questão aqui a ser tratada, são as múltiplas reflexões. A luz pode chegar ao mesmo objeto por diferentes caminhos. Por exemplo, ela pode chegar, que nem vocês viram, diretamente, no caso daquele indivíduo que estava no segundo vídeo lá, chegou a ele e aí eu estimei a distância, mas depois eu recebi luz daquele cara que veio indiretamente depois de reflexão lá no espelho e tal, e isso então tende a gerar confusão, mas é possível, porque os tempos de propagação vão ser diferentes, né? Mas é possível resolver isso aí, então, usando também, né, técnicas de otimização e a multiplexação das frequências lá para a gente estimar distâncias, tá? Bom, mais uma vez aqui detalhes desse trabalho, é muito interessante, a referência encontra-se aqui para vocês que quiserem depois dar uma lida, ver os vídeos, etc. E eu vou agora, nós temos ainda 20 minutos, eu gostaria de fazer mais alguns comentários sobre outros tipos de câmeras e fazer a distinção entre laser scanners que se baseiam em time of flight também, em tempo de voo. Existem scanners à base de laser que fazem isso, e como que isso é diferente desse tipo de câmera, né? Os laser scanners que são utilizados para a gente fazer digitalização de ambientes, de, sei lá, de aeronaves, de fachadas de prédio, etc., eles, na verdade, trabalham de forma diferente. Ao invés de tentar capturar com esses sensores vários pixels em paralelo, o que se está fazendo é emitindo um feixe de laser e fazendo a medição ponto a ponto. Ou seja, eu estou obtendo um ponto por vez e não todos os pixels do meu sensor em paralelo. Isso, naturalmente, implica que esse procedimento será muito mais lento do que o uso de uma time-of-flight camera, né? No esquema como esse, vai levar vários minutos para digitalizar uma cena, enquanto que ali a gente poderia fazer uma captura a 160 frames por segundo. Tá. Mas a questão é o seguinte, o princípio é o mesmo, mas aqui a ideia é que a gente tem algo muito mais lento e mais alta resolução. Estou mostrando para vocês aqui um exemplo de um equipamento como esse,
E o que vocês veem aqui, o que eu estou apontando, isso aqui é a fonte de laser. O laser é disparado aqui contra um espelho que se encontra nessa região aqui. Esse espelho aqui está orientado com 45 graus. E esse espelho, então, ele gira, essa estrutura gira em torno do eixo, e ao girar, ele está espalhando o laser, fazendo com que o laser, na verdade, forme uma circunferência, define ali uma circunferência, né? Desenharia na cena ali, ou seja, o feixe de laser, na verdade, define um plano, né? Um plano que cortaria a cena. E essa estrutura foi montada agora numa outra base que tem um motor de passo, e esse camarada, então, permite girar esse braço aqui todo, esse negócio. E ao fazer isso, eu estou agora girando esse plano de laser e, portanto, eu vou conseguir capturar a profundidade de todo o ambiente. Vou mostrar para vocês o que ele é capaz de fazer. Então, isso aqui, ó, uma imagem, uma estrutura como essa, corresponde a uma captura feita por aquele dispositivo. O que é isso aqui? É a visão desse ambiente. Os pontos são pontos renderizados aqui com pontos em 3D, tá? Então, colocados no espaço em função das distâncias e o ângulo, aquela direção que o raio foi disparado, e você então coloca isso nesse espaço tridimensional e tem uma representação da cena. O que é essa estrutura escura aqui? Isso é a sombra da base do scanner, porque quando o laser é disparado aqui e o espelho gira, chega um momento que ele atinge essa superfície aqui, ó, do próprio equipamento, e naturalmente não vai retornar, porque esse laser, uma vez disparado, ele tem que retornar, ser refletido, retornar e ser capturado pelo sensor que também está aqui dentro. E isso, então, permite a estimativa de distância. Mas esse cara, uma vez bloqueado aqui, ele não vai retornar para o sensor. Tá claro isso, gente? Sim. Ótimo. Então, vamos adiante. Bom, nesse mesmo trabalho lá, o pessoal, o Lars Nyland e a turma lá da UNC Chapel Hill, acabou então usando também uma câmera colorida atrelada àquele dispositivo para produzir, então, capturando imagens, né, RGB, alinhadas com o scanner, essa câmera colocada, o scanner é removido e a câmera colocada lá na mesma plataforma. Então, com isso, conseguimos fazer registro de imagens, né, com profundidade e fotografias de alta resolução para produzir ambientes extremamente realistas, né, reconstruções tridimensionais de ambientes extremamente realistas. E aí isso aqui a gente chama de Image-Based Rendering, porque agora eu tenho esses pontinhos no espaço e eu tenho cor associada. Eu posso renderizar isso aqui em computação gráfica, né? Eu posso usar, por exemplo, se eu quiser uma aplicação de realidade virtual, vou naquele ambiente, ele vai me parecer extremamente realístico, porque todas as texturas vieram de fotografias e, portanto, é por definição já fotorrealístico, né? Tá? Mas eu vou fazer comentários agora também sobre outros tipos de scanners, para a gente ficar com uma clareza bem grande sobre os dois tipos ou vários tipos de alternativas. Eu falei, por exemplo, naquele tipo de scanner, que é time of flight, existem outras formas de fazer digitalização de estruturas, também elemento a elemento. Aquilo lá serve para digitalizar bem cenas. Aqui a gente tem uma situação onde eu quero digitalizar objetos específicos. Isso aqui é uma foto de um trabalho muito bacana feito pelo grupo de pesquisa da Universidade Federal do Paraná, coordenado, então, por colegas lá do Imago, né? E eles fizeram, então, a digitalização das estátuas do Aleijadinho. Então, como é que funciona isso aqui? Esse é um laser
que ele trabalha junto com uma câmera, trabalha com por triangulação. Eu vou mostrar com um exemplo de uma imagem do projeto Digital Michelangelo, feito pelo pessoal de Stanford, na Itália, ali em 99, como que funciona isso? Você projeta uma linha de laser e você tem uma câmera que está observando isso. Você conhece, então, a posição relativa desse feixe de laser, desse projetor, relativamente à câmera, tá? Então, esse conhecimento permite, por exemplo, estimar a geometria em função da distorção que a linha sofre ao atingir elementos a diferentes distâncias. O pessoal consegue perceber isso, tá? Do ponto de vista do laser, eu estou mandando uma linha de laser, é um plano, na verdade. Ele passa no espaço, ele vai se propagando aqui, ele atinge e, à medida em que ele vai atingindo as superfícies, ele vai tomando a forma da superfície. E a câmera que está observando, então, diz, opa, se eu conheço, conforme eu já falei, a geometria, né, eu calibrei esse scanner e essa câmera, eu consigo, então, estimar as distâncias ou a posição em 3D de cada um desses pontos. E você vai varrendo isso aqui, ó, essa superfície vai sendo varrida e você vai reconstruindo, então, esses elementos, depois combina tudo numa nuvem de pontos. Então, por exemplo, aqui para a estátua do Davi, você tem uma resolução suficiente, eles fizeram isso em 99, conforme eu comentei, fizeram isso numa resolução tal que você consegue, inclusive, observar os detalhes da ferramenta, né, utilizada por Michelangelo para fazer, então, a escultura. As pessoas vão poder estudar, se quiserem, lá a forma como ele usava o cinzel e tal, né? Ele usava, então, a ferramenta. São bilhões e bilhões de pontos e esse material está disponível através do projeto Digital Michelangelo para quem tiver interesse de estudar, então, as obras do Michelangelo. Então, não só essa estátua, vários trabalhos dele foram digitalizados. Ok, rapidamente, então, o Microsoft Kinect é uma ferramenta que vocês conhecem. Essa aqui não trabalha com Time of Flight, isso é, na verdade, usa uma outra abordagem para a obtenção de imagens com profundidade e cores. Na verdade, usa triangulação, a luz estruturada. A ideia é que o dispositivo tem um emissor também de infravermelho, tem um sensor de cor, ou seja, uma câmera, tem o sensor de infravermelho, que esse cara emite, esse aqui então vai pegar um retorno, e tem mais um motor para permitir então a reorientação. Eu vou rapidamente tocar aqui um vídeo para mostrar para vocês como que funciona isso aí. Basicamente, o que acontece é o seguinte, ó. O Kinetic, ele projeta alguns padrões de pontos em infravermelho com um projetor, aquele projetor que a gente mencionou, e tem a câmera de infravermelho que observa isso. E a partir dos patches, onde estão os padrões de pontos, ele vai, então, saber relativamente à câmera onde que aqueles padrões foram projetados, de onde eles vieram, e vai estimar a distância. Então, se vocês utilizassem uma câmera infravermelho e usando o Kinetic 1.0, seria esse tipo de imagens que vocês veriam, tá? Então, o link para o vídeo está aqui, vocês vão poder, então, assisti-lo depois em casa. Então, basicamente, assim é uma imagem como vista pela câmera de infravermelho do Kinetic, e o conjunto de padrões aqui vai dizer relativamente à câmera de onde vieram, né, no projetor, os vários grupos, e ele vai estimar resolução. Nota que ele trabalha com uma resolução bem baixa para a profundidade, o sensor de profundidade tem 320 por 240 pixels, já o sensor de cor
ele trabalha com 640 por 480 pixels. A Microsoft depois lançou o Kinetic 2.0, a propósito nós temos tanto o original, né, o 1.0, digamos assim, o 2.0 nos nossos laboratórios, caso vocês tenham curiosidade ou interesse de usar. Neste caso, agora é time of flight, não é mais triangulação, tá? E o sensor, então, aumentou a sua resolução e a câmera colorida trabalha com Full HD. Bom, tem um vídeo aqui comparando os dois, eu vou deixar o link para vocês, não adianta também a gente tocar agora. Depois nós vamos ver como que a gente pode incluir vídeos para que vocês consigam ouvi-los apropriadamente, descobrir como fazer isso aí, mas vocês vão poder assistir esses vídeos de casa. Bom, vou falar sobre o nosso último tópico de hoje, que são as câmeras infravermelho, tá? Então vamos lá. Câmeras infravermelho ou câmeras térmicas, certo? Ou câmeras que capturam imagens térmicas, elas são extremamente úteis para a gente. Então vamos lá. Elas funcionam de forma semelhante às câmeras convencionais, só que a gente está capturando uma outra faixa do espectro, né? Conforme a gente já viu, a gente está trabalhando aqui com infravermelho, que representa calor. Bom, enquanto as câmeras visíveis, as câmeras convencionais, que a gente já discutiu bastante aqui, trabalham com essa faixa do espectro visível de 450 a 750 nanômetros, a gente vai estar, no caso das câmeras de infravermelho, trabalhando com comprimentos de onda muito mais longos. Então, você observa aqui, ó, a gente está saindo bastante dessa faixa visível aqui e precisa também utilizar filtros para bloquear esses comprimentos de onda mais curtos que são associados ao visível, né? Ok? Então, vamos lá. As imagens, naturalmente, elas são monocromáticas porque não tem muito sentido a gente falar em cor aqui, visto que cor é uma sensação, nós vamos estar estudando cores logo em seguida, e, portanto, é uma sensação que depende da interpretação do nosso sistema visual, do nosso cérebro, a essa faixa de frequência. Então, isso aqui a gente vai estar utilizando, aplicando cores que são, na verdade, arbitrárias para produzir imagens. Eu tenho aqui mais um vídeo para vocês. Eu peço que vocês vejam, então, também na internet a história, né, e o uso de câmeras infravermelho. O cientista que descobriu, né, o infravermelho e tal, e como que foi o experimento, o que estava fazendo, que se usa, então, o uso dessas câmeras hoje, tá? Mais um vídeo aqui para vocês, a comparação entre infravermelho e câmeras de visão noturna, não são a mesma coisa, né? Câmeras de visão noturna vão estar amplificando o conteúdo, né, usando fotomultiplicadores para amplificar uma imagem que uma câmera convencional esteja capturando, ok? E com isso, então, permitir que a gente perceba algumas coisas no escuro, tá? Mas não é o mesmo que infravermelho. Essa explicação, então, você vai encontrar aí nesse vídeo. Bom, por fim, aqui, exemplos de imagens térmicas, né? Elas têm diversas aplicações. Por exemplo, nessa crise recente aí do coronavírus, vocês viram que o pessoal estava utilizando em aeroportos, em diversos lugares, scanners disso aí, imagens térmicas para ver se as pessoas estavam com febre e aí fazer, então, uma triagem
encaminhar essas pessoas para a atenção necessária e evitar, né, o contato com outros e evitar a propagação do vírus. Tá? Então, por exemplo, câmeras térmicas têm sido utilizadas para esse propósito, mas são utilizadas para várias aplicações, eu vou mostrar algumas outras para vocês. Uma questão muito importante é que infravermelho não se propaga através de vidro. Então, o que vocês estão vendo aqui, por exemplo, nas lentes do camarada, não é porque ele está de óculos escuro, mas é porque, então, o vidro acaba bloqueando. E isso é um elemento extremamente importante para a gente, porque você não vai conseguir, por exemplo, produzir lentes para essas câmeras utilizando vidro, como a gente utiliza para câmeras, no caso da luz visível, né? Então, é preciso utilizar outros materiais, os vídeos lá descrevem para vocês também isso aí. Então, aplicações extremamente importantes, perda de calor, vazamento, aquecimentos, né? Por exemplo, curtos-circuitos, etc. Você pode utilizar câmeras térmicas para inúmeras aplicações práticas, né? Imagina, eu tenho aqui um prédio, é o inverno, o calor está se perdendo para o meio ali, porque, sei lá, algo não está bem vedado e por conta disso a conta de luz está alta. Você pode, então, capturar imagens e facilmente identificar os locais onde está havendo vazamento de calor ou produção de calor que não deveria estar acontecendo e que, uma vez detectadas, precisam ser corrigidas. Ok? Tá. Bom, aqui tem diversos links que vocês podem utilizar para obter mais material, mais informação para sobre o assunto da nossa aula de hoje.